Olá, amigas e amigos do Redação em Gotas. Hoje, efetivamente, estreamos este novo canal, este novo serviço, novo espaço sobre português e sobre redação, com a primeira microaula, que vai tratar de um tema que muita gente teme, aliás, eu diria que treme diante dele, que é a crase. É justamente ela, a crase. E ela que vem sempre com aquela pergunta, né, numa frase, diante de uma frase que nós estamos escrevendo, ou vamos escrever, tem ou não tem crase? Né? Uma pergunta que às vezes é terrível para muita gente. Muita gente, aliás, muitos alunos meus até já disseram, chegaram a dizer que a crase deveria ter sido abolida por ocasião do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Imagino que vocês saibam, né, que já faz alguns anos está em vigor, que fez algumas mudanças ao retirar alguns acentos gráficos, ou então mudar as regras de hifenização, do uso dos hífens, mas não é o caso da crase. Aliás, a crase não é um caso de ortografia, mas sim de gramática. E vocês vão ver que com crase não tem crise, né? Não tem problema. É um problema para a maioria das pessoas, mas vocês verão que é um problema muito menor, se é que nós podemos dizer que seja um problema muito menor do que realmente é. Né? Vejam só. E eu vou passar para vocês uma dica que eu ouvi pela primeira vez de um grande amigo meu, o Renato Pinhatari. Segundo ele, ela resolve 90% ou mais dos casos relativos à crase, certo? Em primeiro lugar, sobre crase, precisamos lembrar que o acento gráfico que denota a crase é chamado de acento grave. Mas não é grave por conta da, entre aspas, gravidade da situação ou do contexto da crase. É grave simplesmente por ser, digamos, o contrário do acento agudo, que vocês conhecem, que é mais famoso. O acento agudo, ele é voltado, ele é virado para a direita, enquanto o acento grave é voltado, é virado para a esquerda. É simplesmente por isso, não há nenhuma gravidade em torno desse assunto. Mas o que é, afinal, a crase? Crase significa, é uma palavra que vem do grego, e significa fusão, mistura. E no caso de que? O principal tipo de crase na língua portuguesa é entre a preposição a e o artigo feminino a. Prestem atenção, artigo feminino. É muito importante que vocês guardem isso, porque salvo raríssimas exceções que nós provavelmente abordaremos em vídeos futuros, a crase ocorre diante de palavras no feminino. Então, recapitulando, a crase é a fusão entre a preposição a e o artigo feminino a, na maioria dos casos. Ou então ela pode ocorrer entre a preposição a e o artigo feminino as, no plural. Né? E também pode ocorrer diante de aquele, aquela e seus plurais ou aquilo. Por exemplo, na frase eu estou me referindo àquele livro. Né? A gente não diz eu estou me referindo a aquele livro, mas simplesmente aquele livro, porém com o acento grave em aquele, correto? Mas voltando ainda sobre a questão fundamental da composição da crase, eu falei em preposição, a preposição a. E o que é preposição? Preposição é um termo, uma classe gramatical, mas vamos simplesmente falar termo, né, que tem a função de conexão entre outras duas palavras. Por exemplo, mesa de madeira. Ou então café com leite. Em mesa de madeira, o de é uma preposição ligando mesa e madeira. Café com leite, o com é a preposição que liga café a leite. Né? Café com leite. E a preposição a? Ela está em expressões como vento a favor, barco a motor, ou em frases como vou a uma festa hoje. Correto? Então, vou a uma festa. O correto, aliás, até vou a e não vou em, como a maioria das pessoas costuma dizer. No caso do verbo ir, a preposição correta a ser usada, a sua regência,
né? É com a preposição a. Ok? A crase, como eu falei agora há pouco, ela está normalmente, quase sempre, diante de palavras no feminino. Preposição a mais artigo feminino a. E o artigo a é aquele que está diante de palavras como casa, ou a mesa, a criança, a caneta, a moça, a mulher, etc. Certo? Mas agora, a questão fundamental. Como saber se deve ou não haver crase numa frase do tipo hoje não irei à escola? Bem, longe de mim incentivar alguém a faltar à escola. Pelo contrário, pelo amor de Deus, acreditem ou não em Deus, frequentem a escola. Não deixem de frequentar a escola. Mas é só como exemplo. Hoje não irei à escola. Tem ou não tem crase? É uma palavra no feminino, escola, como eu falei, salvo raras exceções, a crase está diante de palavras no feminino. A questão é saber se há ou não o acento grave que denota a crase. A dica é essa. A dica é a seguinte. Troquem mentalmente a palavra no feminino, que no caso é escola, por outra no masculino. Não precisa nem ser sinônimo. Claro, o mais óbvio seria colégio. Mas poderia ser supermercado, correio, banco, o que vocês preferirem, certo? Mas vamos com um exemplo, hoje não irei ao colégio. O que acontece? Diante de colégio, há ou melhor, há ao colégio. O que é ao? Ao é a contração entre a preposição a e o artigo masculino o, correto? É a mais o. Se diante de colégio, prestem atenção, se diante de colégio há a mais o, diante de escola, portanto, haverá a mais a. E a mais a é o a com crase. Obviamente, hoje não irei à escola, tem crase em a, diante de escola. É a preposição mais o artigo feminino. Outro exemplo, preciso fazer uma pergunta à professora. Basta substituir professora por professor. Preciso fazer uma pergunta ao professor. Ao professor. Ao a mais o. Portanto, diante de professora, a mais a. A com crase. Ok? Pegaram a dica? Correto? Alguma dúvida? Imagino que não. Se tiver dúvida, coloquem aí nos comentários do YouTube. Agora um contra-exemplo. Vejam só. Daqui a 1 hora estarei em casa. Daqui a 1 hora. Tem o a depois de daqui, antes de 1 hora. Vamos trocar 1 hora por 1 minuto. Vamos, enfim, acelerar a frase. Acelerar a situação. Como é que fica? Daqui. Fica daqui ao 1 minuto? Não, não existe o ao. Existe simplesmente a. Daqui a 1 minuto. Portanto, não há o a mais o. Há simplesmente a, que é simplesmente a preposição a. Então, no caso de daqui a 1 hora, não há crase. É simplesmente a preposição. Correto? Bem, falaremos ainda outras vezes sobre crase, mas em casos especiais, casos específicos, mas eu garanto a vocês, com a crase não tem crise. Na crase, só o acento é grave, correto? Um grande abraço a todos, deixem suas dúvidas, sugestões, opiniões, e em breve teremos mais uma microaula no Redação em Gotas. Tchau, até a próxima!